Olá, eu sou Isaura Amorim e este é o Azen, um produto revolucionário que tem como objetivo inserir a espiritualidade nos negócios. Estamos chegando na reta final, né? Estamos na 9ª dica comprovada que aceita a riqueza, né? Que atrai a riqueza, que é aceitar que tudo vem de Deus. Mas antes, vamos relembrar o que a gente aprendeu até aqui. A gente aprendeu que pensar já sou rico é fundamental. Tenho sorte é importantíssimo, né? A gente viu que quando a gente pensa dessa forma, a gente vai mais longe. Outra coisa que a gente verificou, que escolher os amigos com quem nós vamos nos relacionar é mais importante ainda, porque na verdade eles nos ajudam a chegar onde a gente deseja. Então é fundamental a escolha dos amigos. Na dica 4, a gente observou que ter gratidão pelas dádivas recebidas faz toda a diferença na nossa vida. Então vamos prestar atenção nas dádivas recebidas, para a gente agradecer sempre, porque isso é importante. Na 5ª dica comprovada, que atrai a riqueza, a gente viu que gostar do que faz é fundamental. Você precisa gostar do que faz. A gente viu que agradecer aos pais e os antecessores é, na verdade, o poder, né? É o que faz a gente chegar mais longe. Esta foi a 6ª dica. Na 7ª dica, comprovada para atrair a riqueza, a gente viu que ter harmonia conjugal é fundamental. Então precisamos ter harmonia conjugal para atingir os objetivos na nossa vida. Na 8ª dica, a gente viu que reverenciar a vida em tudo também é muito importante. A gente, sempre que for fazer alguma coisa, vê a vida de Deus em tudo que a gente faz. Isso vai nos dar base para a gente chegar mais longe. Isto faz a diferença. A 9ª dica comprovada para atrair a riqueza é aceitar que a riqueza vem de Deus. Aqui está o ponto da nossa vida. Aqui está o ponto de partida para que nós possamos atingir qualquer objetivo. É a gente pensar que nós pensarmos que as nossas obras não somos nós quem realizamos, e sim Deus através de nós. A pergunta é, você que está aí do outro lado me ouvindo, você pensa dessa forma? Você pensa que as suas obras, quem realiza é Deus através de você e não você? Porque quando você pensa desta forma, você tem o sentimento humilde, você tem o sentimento do todo, de união com o todo. E quando você pensa que é você quem faz, que você é o tal, você é o bambambam, você esquece desta divindade que está dentro de você. E aí torna você uma pessoa arrogante, quiçá uma pessoa pobre, com certeza absoluta. Pois bem, toda riqueza vem de Deus, porque Deus é a fonte de tudo. Se você observar, a riqueza ela é imaterial. A riqueza não tem existência material para você pegar. A riqueza é energia. A riqueza é uma forma de pensar. A riqueza é um estado mental do ser humano. A pessoa que pensa ser rica, logo é rica. A pessoa que pensa ser pobre, é pobre. É simples assim. Ah, Isaura, mas é só pensar ser rico, ficar rico? Não. Não é só pensar em ficar rico, não. É pensar em ficar rico e mover ações e atitudes necessárias e condizentes com o tamanho da riqueza que você quer. É lógico que precisa de trabalho. Precisa de trabalho. Mas você pode ver que a maioria das pessoas trabalham. Todo mundo trabalha. E por que você acha que mesmo todo mundo trabalhando e trabalhando muito, mais de 90% da população é pobre? Ou você acha que a pessoa que mora, vamos pegar em São Paulo, por exemplo, aqui para a gente ilustrar isso. Uma pessoa que mora no Grajaú, em São Paulo, e trabalha, por exemplo, de empregada doméstica em São Paulo, na Paulista. Veja você, essa pessoa levanta todo dia 4 horas da manhã para sair do Grajaú, pega 2 horas de ônibus lotado de manhã e vem trabalhar. Chega às 9. Depois volta de novo. Às 5 da tarde chega às 19 horas em casa. A pergunta para você é, essa pessoa trabalha ou não trabalha? Claro que trabalha. Trabalha e trabalha muito. Só que esse é o tipo de pessoa que trabalha com o pensamento pobre. Ela acha que ela é assim, que a vida é assim. Não tem um pensamento de pessoas ricas, de pessoas que vão crescer, que vão se desenvolver. E assim é com a maioria das pessoas no mundo. Então o pensamento da pessoa é pobre, por isso que ela se sujeita a fazer certas coisas. Ela não pensa, por exemplo, que a riqueza vem de Deus e que Deus está dentro dela e que ela é capaz de tudo. Aqui está o ponto. Aqui está a forma que você pensa.
Aqui está o jeito que você pensa. Se você pensa que você vai chegar, você vai. Se você pensa que você vai chegar, você também está certo. E vai continuar a sua vida dessa forma. Não tem nada de errado nisso, ok? É a tua forma de pensar, é o seu jeito. Você nasceu talvez para ser assim, para cumprir sua missão assim. Mas o fato é que a sua forma de pensar leva você a tal situação. Se pretendemos receber dádivas de Deus, devemos sintonizar nossa mente com as ondas espirituais de Deus. Então veja, se você quer receber dádivas, se você quer crescer, se você quer prosperar, você tem que sintonizar a sua vida aqui no ponto que é colocar Deus como comandante da sua vida. Aí sim você vai chegar mais longe. Porque desta forma é que você consegue, de fato, atingir os seus objetivos, sejam eles quais forem. Og Mandino diz o seguinte, que fracasso nada mais é que a incapacidade do homem em atingir seus objetivos, seja na vida, sejam eles quais forem. Esta é a frase de Og Mandino, o homem que escreveu o livro O Maior Vendedor do Mundo, um best-seller no mundo todo. Então veja você, um cara que entendeu essas questões das leis espirituais. Tanto é verdade que eu faço uma pergunta para você. Você já leu o livro O Maior Vendedor do Mundo? Se você leu, vamos fazer uma reflexão. Como é que você leu? Você pegou o livro do Og Mandino e leu ele do início até o fim e parou? Ou você leu até o pergaminho 1 e aí você seguiu a regra que o livro determina? Que é, por exemplo, você lê cada pergaminho dos 10 que estão lá, você lê o primeiro. Da seguinte maneira: de manhã em voz baixa, meio-dia em voz baixa e de noite em voz alta durante 30 dias sem pensar no pergaminho seguinte. E assim sucessivamente até completar o 10º pergaminho. São 10 meses de leitura, 3 leituras por dia, da forma que ele determinou. Você leu desta forma? Eu tenho certeza que aqueles que leram desta forma enriqueceram, tiveram sucesso na vida, que eu sou um caso, eu fiz isso, eu li desta forma. E por isso a minha vida deu certo. Agora, e você? Tem a disciplina necessária para trabalhar desta forma? Isto é sintonizar a sua mente com as leis espirituais. Pega um livro lá e dá uma olhada para você ver. Tem tudo a ver com o tema que nós estamos estudando agora, que é saber que tudo vem de Deus. Tudo é imaterial. E desta forma, a gente vai chegar aonde a gente quer. A mentalização e a intuição sintonizam com o sentimento de gratidão, que também sintoniza com Deus. Então veja, você tem o hábito de manhã meditar, de sintonizar a sua mente com Deus? Porque veja, vamos pensar, pessoal, como é que funciona a nossa mente? Como é que nós funcionamos nessa terra? Vamos fazer uma alusão aqui para a gente entender mais fácil. Imagine que você é um televisor. E imagina que Deus é a emissora de televisão, ok? Então veja você. E como é que você vai sintonizar a emissora A, B ou C? É você utilizando ali o controle para colocar no canal correto, sim ou não? Desta forma você sintonizou com o canal que você quer. Eu quero assistir a Rede Globo, então eu vou colocar lá no canal 5, eu vou estar na Rede Globo. Eu quero assistir o SBT, eu vou colocar no canal 4 e vou assistir o SBT. No nosso caso é a mesma coisa, você estar aqui, a sua forma de pensar, a sua mentalização é como se fosse o controle remoto para ajustar a sua mente, para expressar Deus aqui na terra da forma que você quer. Então, quando você ajusta o sentimento, quando você ajusta a sua forma de pensar por meio da mentalização e da intuição, o seu sentimento de gratidão vai sintonizar automaticamente com Deus e aquilo que você quer vai ser projetado aqui e agora. É assim que é desta forma que é. Então você precisa todos os dias ajustar a sua mente por meio da mentalização e da intuição, baseado numa oração e meditação profunda, para que você consiga vivenciar primeiro na mente aquilo que você quer. Aí veja bem, depois que você fez isso, aí vai trabalhar e deixa tudo na mão de Deus que tudo dá certo. Vai desenvolver o seu trabalho com gratidão e muita fé e aceitação, que você vai ver que as coisas funcionarão. Pensando nisso, nós temos a teoria aqui do Henry Ford. Não sei se vocês já leram alguma coisa sobre esse mestre aí do automobilístico, um cara que é reverenciado no mundo inteiro, e olha o que ele diz com relação a essa questão da mentalização, da riqueza. Olha o que ele diz. Quando mentalizamos fortemente alguma coisa, surge minúscula entidade espiritual
que vão buscar os elementos necessários para realizar a coisa mentalizada. Então veja bem, esses minúsculas entidades que ele chamou de corpúsculos espirituais, por exemplo, que quando você medita, você sintoniza por meio desses corpúsculos esta entidade que é o elo de ligação entre uma e outra, né, o corpúsculo, e faz com que aquilo que você quer se realiza e materializa aqui e agora. Por quê? A forma com que você mentaliza faz as coisas acontecer. Então veja, nós estamos falando de pessoas que têm história, de pessoas que têm autoridade, de pessoas que têm reconhecimento mundial. Então, se eles viveram as suas vidas desta forma, por que não nós? Por que nós não fazemos as mesmas coisas? Então, por isso que a gente tem que aceitar que toda a riqueza vem de Deus, porque todas as pessoas bem-sucedidas falam a mesma coisa. Agora, qual é o método para eliminar, por exemplo, a infelicidade? Porque, vamos ser sinceros, todas as pessoas que não conseguem atingir o objetivo que ela quer, o sucesso almejado, é uma pessoa infeliz. É uma pessoa que não conseguiu ajustar a sua mente de forma adequada para que a expressão mente do ser humano, né, a lente mental do ser humano projete aqui na Terra aquilo que ele mentalizou, que é a sintonia com Deus. E isso traz infelicidade. E a forma de fazer isso se mantivermos pensamentos de otimismo, amor e riqueza, podemos transformar as entidades espirituais negativas em positivas. Então veja bem, aqueles pensamentos negativos, se eu estiver mentalizando 100% com a mente forte, positiva, só no amor, na sabedoria e na riqueza, Deus vai estar perto de você e vai sintonizar junto com você. Logo, você atingirá o seu objetivo com certeza. Muito do nosso trabalho, nessas 10 dicas comprovadas para atrair a riqueza, uma das inspirações é este livro aqui que eu já citei, que é do Yoshihiko Yasaka, que também fala de 10 atitudes para prosperar, que a prosperidade está em suas mãos. E aqui ele conta um relato desse senhor do Alberto Sano. Aqui é um relato interessante e eu quero compartilhar com você este relato. Então veja você, qual que é o relato aqui? O relato é o seguinte, que quando você tem a mente boa, as coisas acontecem com você. E a história dele é assim, ele era um caminhoneiro. E sempre trabalhou desta forma, viajando pelo Brasil, transportando coisas. Mas, segundo ele, tinha uma coisa que criava muito problema para ele. Como ele era motorista de caminhão, às vezes as empresas para que ele trabalhava queria que ele levasse no caminhão mais peso do que era permitido. E aí teria que passar nas balanças e, neste caso, tinha que estar fazendo coisas erradas para poder passar, porque senão ia ser multado. E aquilo calava fundo no coração dele, porque ele não gostava daquela situação, ele queria trabalhar do jeito certo e às vezes ele era obrigado a trabalhar de forma errada, porque ele tinha que atender à necessidade do patrão, vamos dizer assim, porque ele não tinha condição de decidir o seu próprio caminho. Até que um dia, ele conversando com um amigo, entrou de sócio e montaram uma pequena oficina para consertar utensílios domésticos e tratores, né, porque eles moravam na fazenda, para consertar esse tipo de equipamento. E um dia eles compraram uma peça de um representante e consertaram um trator, só que a peça era de má qualidade, o trator ficou desgovernado e quase matou lá a pessoa, quem estava dirigindo o trator. E ele ficou tão chateado com a pessoa e disse para ele assim, olha, peça igual a que você trouxe, até eu faria igual, você me entregou uma peça de muito má qualidade. Aí o representante falou assim, olha, se você fizer melhor do que essa, eu compro toda a sua produção. Desafiou ele. E ele ficou pensando naquilo e, moral da história, resolveu montar uma pequena fábrica para construir peças desse tipo. E assim fizeram ele e o amigo, sócio, né? A coisa deu tão certo que, depois de um tempo, eles estavam já trabalhando e construindo uma fábrica de 23 mil metros quadrados na beira da rodovia, com dezenas de funcionários e prosperando muito. Daí veio o plano Collor. E aí eles não estavam preparados para essa situação, acabou que tendo um desequilíbrio na empresa, e a empresa começou a ficar muito mal e começou a perder mercado e mais, começou a ficar com muita dívida, e ele estava sem pagar funcionário, e aí um dos sócios resolveu que teria que vender a fábrica.
Daí o sócio ofereceu para ele o seguinte, que ele passasse para ele uns carros que tinha e o galpão, e ele assumiria a fábrica sozinho, e todas as dívidas, só que agora pagando aluguel para o sócio. O senhor Sano acabou aceitando a proposta, e quando conversou com a família, é claro que toda a família foi contra ele, ninguém apoiou a ideia dele ficar com as dívidas com a fábrica e ainda pagar aluguel para o sócio e o prédio passar a ser do sócio. Mas assim ele fez e começou do zero ali daquela forma, sabendo do risco que estava correndo, e começou a trajetória dele rumo à reconstrução da empresa. E veja você, ele tinha dificuldade para pagar os funcionários, não tinha dinheiro para pagar os funcionários. E o que ele fazia? Ele meditava. Ele meditava e imaginava como se tudo aquilo já tivesse resolvido, se tudo aquilo estava construído, consolidado. E assim era. Trabalhava todo dia e meditava e orava. E assim ele começou a trajetória dele, foi trabalhando, meditando e orando. E aí as coisas foram acontecendo. Moral da história, passado o tempo, o senhor Alberto Sano tinha pago todas as dívidas da empresa, tinha prosperado novamente e já tinha uma fábrica do mesmo tamanho, só que agora tudo dele, sozinho. Veja você, esta pessoa, ele não ficou lá esperando as coisas acontecerem. Ele orava e trabalhava. Ele tinha certeza que as coisas dariam certo para ele, porque ele sabia que dentro dele tinha a provisão infinita. Dentro dele tinha a forma da riqueza. Então aqui fica evidente que por meio do relato do Sr. Sano, que o sucesso material está no mundo imaterial, no mundo das ideias, no mundo de Deus. Então veja você, uma pessoa que por ter o pensamento nobre, porque se você analisar o início da história, você vai ver que ele era um caminhoneiro. E por que ele não queria ser caminhoneiro? Porque a forma de trabalhar da empresa que ele prestava serviço não era legal, e ele não queria aquilo para ele. Ele não queria fazer coisas que estivessem fora da lei da prosperidade, da lei da riqueza. E a partir daí, ele também começou a trabalhar. Não vamos aqui entrar no mérito, nem falar mal de ninguém, mas pelo jeito o sócio dele também pensava da mesma forma, uma pessoa que pensava só nele. E por isso fez aquela proposta absurda para ele, de ficar com o galpão e alguns carros, e ele se virar sozinho. Mas ele, como tinha um propósito bem definido, o que ele fez? Aceitou a proposta, porque ele acreditava, ele aceitava que Deus era quem fazia as coisas por eles. E sabe o que aconteceu? Deu certo. E você aí, que está me ouvindo agora, como é que você pensa? Você pensa também assim? Se fosse você, o que você faria com relação a essa história? Analisa aí essa história. E mais, ao analisar a história... Bem, pessoal, a gente viu nessa dica comprovada que atrai a riqueza, que aceitar que tudo vem de Deus é o que faz o diferencial na vida de qualquer ser humano. Então eu não sei no que você acredita, mas o fato é que você precisa saber que tudo é imaterial, que tudo vem de uma força infinita, de uma força maior, e que você como ser humano não tem controle. Isto faz a diferença, pensar desta forma. Pensar desta forma, como eu sempre falo aqui, é o poder. Só relembrando que para você assistir todas as aulas, basta entrar na página do Azen, colocar seu nome, seu e-mail e sua cidade, que este é o login para você ter acesso a todos os vídeos. Eles estão lá disponíveis para você ver quantas vezes você quiser. Quero pedir também, com muita gratidão, que você vá até nosso canal e faça a sua inscrição e aciona lá o sininho para você receber o vídeo assim que é postado logo de última hora de manhã para você. Tudo bem? Então isso é muito importante. E que você, se gostou, comente com seus amigos, porque a gente vai ficar muito feliz de ver os seus comentários, ok? É isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.